carvão foi responsável pelo desenvolvimento de várias cidades do sul do estado. As reservas são estimadas em bilhões de toneladas e as mineradoras lutam por uma política de expansão do mercado. No programa Mosaico de hoje, você vai saber o presente, o passado e também o futuro do carvão em Santa Catarina. Esta é a rotina nos depósitos da usina Jorge Lacerda, no município de Capivari de Baixo. O complexo é o maior parque termoelétrico da América Latina, com 857 megawatts de capacidade instalada. É também o ponto final da cadeia produtiva do carvão. As locomotivas chegam todos os dias carregadas de carvão. O combustível alimenta os fornos e gera energia que movimenta as máquinas e ilumina as cidades de todo o estado. A história da mineração de carvão em Santa Catarina começou bem antes de ser transportado por esses trilhos. A extração do mineral mudou a vida no sul do estado. Moradores das colônias de imigrantes passaram a trabalhar nas minas. Atraiu também trabalhadores de várias regiões do país. Engenheiros, geólogos, maquinistas de trem, mecânicos e muitos outros profissionais liberais passaram a viver próximo às minas e ao longo da ferrovia. Logo, as pequenas vilas se transformaram em cidades. Descendo a mina João Sônego, o que se vê são trabalhadores satisfeitos. E olha que não é nada fácil ficar a 150 metros abaixo da terra, 6 horas por dia, numa temperatura de cerca de 28 graus. Segundo eles, a segurança é garantida, claro, com todo o equipamento necessário. Capacete, botas, máscara, até para quem não está acostumado, como nossa equipe, foi tranquilo. Estávamos bem assessorados por 2 profissionais na área, Valmir, engenheiro de segurança, e Leandro, técnico em segurança do trabalho. Exemplo de mineradores apaixonados pelo que fazem. Pode parecer estranho, mas a procura pela profissão é grande. Só para se ter uma ideia, aqui nesta mina João Sônego, para cada vaga aparecem 50 pessoas, o que atrai o bom salário, R$ 1.850. E também a aposentadoria, que para quem trabalha aqui no subsolo é de 15 anos de trabalho. Valmir Gonçalves de Souza fala com orgulho da profissão e relata como é o dia a dia na mina. Ele tem 42 anos e 22 na mineração. Para ele, companheirismo e respeito são as palavras de ordem para quem exerce essa atividade. Aqui eles trabalham em 3 turnos. A jornada semanal é de 36 horas. Existem regras, sem cigarro e uso de bebida alcoólica, mas isso mantém o bom desempenho dos mineiros. Como em qualquer atividade, se você tiver respeito, tiver consciência do que está fazendo, você trabalha os 15 anos normalmente aqui, sem nenhum problema, sem sofrer nenhum arranhão. Este é o engenheiro Rui Ilse, figura conhecida no meio político. Foi governador do estado interinamente e presidente da Assembleia Legislativa. Atualmente é presidente do Sindicato da Indústria de Extração de Carvão de Santa Catarina. É também uma das maiores referências do assunto. Foi minerador por 4 anos, isso em 1951. Hoje, aos 87 anos, conta como era a rotina naquela época. Trabalhar no subsolo era chegar na mina, na entrada da mina, né? 7 horas da manhã, eu entrava às 7 horas da manhã e saía em torno de 11 horas da manhã do subsolo, né? Percorria várias frentes de trabalho e acompanhava, atendendo a situação em que estava se processando o desmonte, o transporte do carvão para o exterior da mina. Acompanhava depois a escolha do carvão, que era na época manual, não é? E esse era o dia a dia. Passava na oficina para ver justamente como estavam se procedendo os reparos nos vagonetes, nas ferramentas de trabalho, não é? Era todo um contexto voltado para a extração do carvão, né? O engenheiro faz questão de ressaltar a importância do carvão energético no contexto mundial.
Santa Catarina produz em 1 ano de carvão o que a China produz em 18 dias. As termoelétricas a carvão geram 1,4% de energia elétrica do Brasil. Na Polônia, 91%, Austrália, 70%, Alemanha, 40% e Estados Unidos, 38%. Ilse tem muitas histórias e ensinamentos a repassar. Mas o que será que ele tem saudade? Em primeiro lugar, da juventude, né? Sem dúvida alguma. Eu sinto o trabalho era um trabalho saudável, embora fosse no setor de mineração, que o pessoal acha que é um trabalho escravo. Não, não é. Nos mais de 130 anos de atividade, é quase impossível estimar a quantidade de minério extraído das minas para aquecer os altos fornos das siderúrgicas e gerar energia elétrica. Mas, de acordo com pesquisas, a reserva carbonífera catarinense chega a 3,2 bilhões de toneladas. Isso representa 10% do que o Brasil possui de reserva de carvão. Entre as maiores dificuldades para a expansão está a imagem de poluição apontada pelos ecologistas. É considerado uma das maiores fontes de emissão de gás carbônico, o CO2. De acordo com Kleber Gomes, coordenador de recuperação ambiental do sindicato, a partir de 1980 a consciência ambiental foi crescendo e as empresas, depois da crise de 90, começaram lentamente a fazer seus trabalhos de melhoria das práticas e recuperação ambiental. O trabalho de recuperação é como o foco sempre é na contaminação dos recursos hídricos, então desviar as águas de montante, as águas que passam por essas áreas, estão evitando essa contaminação e logo em seguida, simultaneamente, recobrindo esses rejeitos com uma camada de argila, depois o solo e depois a revegetação, como você pode ver nessa área aqui que está atrás de nós. A consciência ecológica mudou o setor da economia e o carvão não fugiu à regra. Os mineradores catarinenses tiveram que mostrar ao mercado consumidor que a produção é feita de forma sustentável. Para isso, obtiveram a certificação da norma ambiental ISO 14001. Essa certificação é a exigência da Tractebel para a compra de mais de 80% de todo o carvão produzido em Santa Catarina. Isso é muito importante porque nos garante que nós temos um perfeito controle sobre todos os aspectos ambientais do Complexo Jorge Lacerda e das outras unidades, em cima da legislação ambiental, em cima dos programas de gestão, em cima do gerenciamento de resíduos, ou seja, todos os aspectos ambientais da usina nós garantimos que estejam bem controlados. O Complexo Jorge Lacerda ele tem uma participação muito importante na economia do sul do estado de Santa Catarina, né? Posso dizer com segurança de que nós somos a maior, só o complexo, ele é a maior empresa do sul do estado de Santa Catarina, em termos de negócios que são movimentados, quer dizer, toda a indústria carbonífera está atrelada às operações do Complexo Jorge Lacerda, a parte de cimento também, né? Nós somos um insumo muito importante para a indústria de cimento e também a questão do transporte ferroviário. Em suma, ele é um fator, um vetor muito importante de desenvolvimento do sul, principalmente do sul do estado de Santa Catarina. Você vai ver no próximo bloco a importância do aproveitamento do carvão mineral no país em Santa Catarina. Estudos e pesquisas realizadas já apontam para o aproveitamento sustentável do carvão mineral. É a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo, perde apenas para o petróleo. No Brasil, essa riqueza é pouco aproveitada, mesmo com a grande quantidade do minério em algumas regiões, como aqui no sul. O coordenador do Comitê do Carvão da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, Cláudio Zilli, disse que a energia termoelétrica produzida a partir do mineral hoje é mais segura. Nosso objetivo é desmanchar um pouco, desmistificar essa imagem que o carvão tem, porque não é bem assim. Hoje em dia, com as tecnologias que nós temos e já com técnicas modernas de queima e etc., de caldeiras e tudo isso, a gente já pode construir usinas termoelétricas, né, movidas a carvão com eficiências bastante grandes, né?
A utilização ou não do carvão por causa do grau de poluição ainda não é um assunto esgotado. A professora e pesquisadora Joélia Cizenando começou em 2008 uma pesquisa sobre a poluição do carvão. Tudo teve início com o interesse em saber como se deu a ocupação territorial do município de Criciúma e entorno e também se houve relação direta com a exploração carbonífera. Qual foi a tua conclusão? É que a exploração carbonífera, ela não foi só vilã nessa história, né? Que houve algo positivo também decorrente dessa exploração, né? Que houve um desenvolvimento urbano, social e econômico também decorrente dessa atividade, né? Com a vinda de recursos financeiros de outros estados para o nosso estado, né? Enfim, teve vários pontos que ficaram em evidência com a pesquisa. Há 127 anos, o carvão é transportado pela Estrada de Ferro Tereza Cristina. São 164 quilômetros de extensão e opera na região carbonífera e cerâmica, interligando o sul do estado ao complexo termoelétrico Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo, ao porto de Imbituba. O diretor superintendente da Estrada Tereza Cristina, Benoni Schmidt Filho, ressalta que tudo começou com a descoberta de algumas amostras de carvão na região de Lauro Miller. O início da construção foi em 1882 e a inauguração em 1884, com o trecho inicial em Imbituba até a região de Lauro Miller. Voltando ao presente, Benoni conta que participou da reunião realizada na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, em Florianópolis, sobre o carvão. Ele está animado com a importância que as autoridades estão dando ao assunto. A esperança agora é que voltem a investir em ferrovia. É muito importante dar continuidade a essa discussão, né? Buscar uma malha, um sistema ferroviário para Santa Catarina o melhor possível, que atenda os interesses sociais e econômicos do Estado, e sensibilizar o governo federal para que invista em ferrovia, que crie uma modelagem, a partir da hora que você cria a concepção de um sistema ferroviário em Santa Catarina, que o governo federal torne isso uma realidade. A história dos mineiros e do carvão é tão importante que virou até filme. Das profundezas do diretor Pena Filho, vai mostrar a saga de uma família de trabalhadores das minas que passa por períodos de conflito entre Sindicato dos Operários e Estado por conta da greve organizada pelos mineiros. O filme é uma ficção. Ele conta a trajetória de uma família de trabalhadores mineiros constituída por mãe e 2 filhos. O filho mais velho é um líder sindical, né? E o segundo trabalha nas minas também, e o marido dela é um desaparecido político. A luta pelo carvão a cada dia ganha mais força nos 3 estados do Sul. Em Santa Catarina, o presidente da Frente Parlamentar do Carvão, deputado Valmir Comim, do PP, está confiante na chance do país aumentar o uso do carvão mineral na geração de energia. Um país, emergente, em desenvolvimento como o nosso, não pode dispensar nenhum tipo de matriz energética, quer ela renovável ou não. As fontes renováveis, elas têm o seu valor, custam menos, para serem incluídas no mercado, porém não é uma energia tão segura, depende muito da intempéries do tempo. E evidentemente que o carvão se caracteriza como uma energia firme e que precisa estar integrado no sistema. A boa notícia foi o anúncio do Ministério das Minas e Energia de incluir o carvão mineral nos leilões de energia. Desde 2009, as termoelétricas movidas a carvão foram excluídas do processo por conta de acordos internacionais. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli, do PP, um dos defensores do carvão mineral, é a favor de novas tecnologias para tornar o carvão mais seguro e não agressor ao meio ambiente. É uma experiência nova que está agora prestes a acontecer e que vai servir de referência na queima limpa, na produção de energia, com essa preocupação ambiental aguçada que temos que ter para preservar a vida das futuras gerações. O presidente falou ainda que o parlamento vai continuar discutindo permanentemente o assunto. Essa questão do carvão vai continuar na nossa pauta legislativa, no nosso debate no plenário, na agenda da presidência, das comissões que estão envolvidas. O governo do Estado está fazendo a sua parte também, com a Fiesc, com diversos outros segmentos. Nós vamos, se Deus quiser, neste ano, construir a nossa política estadual de incentivo e de apoio e ver de novo o carvão
participando e vencendo os leilões que finalmente foram liberados.